Um tempo atrás, eu recebi uma mensagem no meu Facebook e era um link de um vídeo. E quando eu vi o título, eu fiquei extremamente curioso. E eu não resisti, eu fui lá assistir. Eu tenho certeza que se você tivesse recebido esse link, você também, assim como eu, ficaria extremamente curioso. Porque você sabe o que é que dizia o link do vídeo? Vocês conhecem com certeza aquela apresentadora da Rede Globo, Ana Maria Braga? Conhecem? Ela tem um programa lá, não é? E o link do vídeo dizia assim, ó: Ana Maria Braga fala sobre o número 666, a marca da besta, no seu programa Mais Você. Se você recebesse isso, você também não ia ficar curioso? Você não ia lá clicar para assistir? Foi o que eu fiz. E sabe o que era? Era uma entrevista. Ela estava entrevistando ali um engenheiro chamado Leonardo Caldas Menezes. E esse engenheiro estava explicando no programa dela sobre um chip. Um chip bem pequenininho assim, do tamanho de um grãozinho de arroz, que algumas pessoas estão colocando aqui, ó, nesse lugarzinho aqui da mão. E ele estava dizendo que esse é um chip de rastreamento. Sabe quem é que está colocando esse chip? Algumas esposas aí que são inseguras e meio desconfiadas do marido, estão colocando esse chip aqui na mão do marido, porque aí o marido sai para trabalhar e ela senta lá na frente do computador e fica sabendo aonde ele foi em cada segundo do dia. Alguns pais estão colocando isso nos filhos também, porque eles conseguem rastrear, saber aonde os filhos estão, aonde eles vão, os horários, né? Os locais que eles vão. E esse engenheiro estava explicando que esse chip, em algum tempo, ele pode ser introduzido no Brasil e em alguns países do mundo também, para substituir todos os documentos, cartão de banco, tudo isso. Então isso vai facilitar a vida das pessoas, porque você não vai precisar mais andar com RG, CPF, carteira de motorista, título de eleitor, reservista, cartão de crédito, cartão de banco, nada disso. Tudo isso pode ser armazenado nesse chip. E alguém assistiu esse vídeo e colocou lá na internet, né? E disse que isso daí esse chip era a marca da besta. A marca da besta. Eu achei interessante, porque eu me lembro, alguns anos atrás, você vai se lembrar também, sabe o que as pessoas diziam que era a marca da besta? Isso, o código de barras. O código de barras já foi a marca da besta um dia. Depois que o código de barras foi implementado e todo mundo viu que não era, aí você sabe o que é que foi a marca da besta? Quem lembra? O cartão de crédito. www também já foi. E agora estão dizendo que é esse chip, né? E o camarada que colocou isso lá, e depois do vídeo ele coloca assim um texto, e depois do texto ele coloca vários versos bíblicos, todos do livro do Apocalipse, todos os versos onde aparece a expressão sinal, marca, nome, número da besta, tudo isso. E aí ele diz assim: agora você tire as suas conclusões. E você quer saber o que ele escreve nesse texto? Ele escreveu assim, ó: que o objetivo da besta, ao colocar esse chip em todas as pessoas, é ter total domínio sobre a vida daqueles que permanecerem na terra após o arrebatamento. Então perceba que o camarada que publicou isso aí, ele não entende absolutamente nada. Não entende. Ele acredita num arrebatamento secreto, que algumas pessoas vão ser levadas assim instantaneamente para o céu, vão desaparecer, e aqueles que ficarem, né, os que forem deixados para trás, fizeram até um filme aí, você não precisa nem perder tempo assistindo. Esses então vão ter um período de 7 anos para se arrepender dos seus pecados, e aí depois Jesus volta de forma visível para buscá-los. Então a besta quer colocar o chip nessas pessoas para que ninguém mais seja salvo. Isso não é verdade, irmãos. Isso é uma mentira, isso é uma heresia. A Bíblia não fala nada sobre isso. A volta de Jesus é bem diferente disso. Ela vai ser tremenda, ela vai ser gloriosa, ela vai ser cheia de poder, não é? Vai ser cheia de barulho, vai ser uma coisa majestosa, todo mundo vai ver. E eu fiquei triste quando eu vi isso, sabe por quê? Porque quem me mandou esse vídeo, esse link, foi uma irmã da minha igreja, uma jovem da minha igreja. E ela escreveu assim: olha, tome cuidado, não é? Enfatizou: não deixe que ninguém coloque esse chip na sua mão direita, nem na sua testa, senão você vai estar selado com a besta para sempre.
Eu fiquei relutando ali se eu respondia para ela ou não. Eu não respondi nada, não é? Mas depois eu fiquei pensando assim, talvez eu devesse ter respondido. Eu podia ter respondido assim: olha, irmã, eu não vou deixar ninguém colocar na minha mão direita nem na testa. Mas e se for na mão esquerda, pode? Porque a Bíblia fala de mão direita e testa, não fala de mão esquerda. Ou então eu podia ter dito para ela assim: olha, não basta só colocar o chip na mão direita ou na testa. Tem que ser colocado por uma mulher, ela tem que ser prostituta, tem que estar bêbada, vestida de vermelho, cheia de joias, com uma taça de vinho na mão e sentada em cima de um dragão vermelho, de 7 cabeças e 10 chifres, não é isso? Queridos, esse chip não é a marca da besta. A marca da besta tem a ver mais com um tipo de fé ou um tipo de crença que a pessoa tem, e não com um chip. Agora, por que eu estou contando isso para vocês? Porque antigamente, nós, adventistas do sétimo dia, falávamos mais sobre esse assunto, sobre eventos finais, né? E sabe do que nós éramos taxados? Nós éramos taxados de alarmistas. Sim, alarmistas. Hoje a igreja meio que parou um pouco de falar sobre esse assunto, porque ninguém quer ser taxado de alarmista. Mas acontece que, embora a igreja não está falando, os outros estão falando, e estão falando bobagem. Isso para mim é um paradoxo. Porque aqueles que entendem o assunto, aqueles que têm a verdade, que compreendem essas coisas, não estão falando, porque têm medo de ser taxado de alarmistas. E aqueles que não entendem nada, estão falando aí aos 4 ventos e estão falando bobagem. Estão falando bobagem. Eu sempre digo isso e peço para as pessoas fazerem um teste. Você quer fazer um teste? Você pega essa semana, algum momento que você tiver um tempinho, entra aí numa livraria e procura lá livros que falem sobre Daniel, sobre Apocalipse, sobre o Armagedon, sobre o fim do mundo, sobre uma grande crise. Você vai ver. Você vai encontrar em qualquer livraria pelo menos 50 livros diferentes falando sobre esse assunto. Qualquer uma que você encontrar. Então não somos nós mais que estamos falando hoje sobre uma grande crise que vai sobrevir ao mundo. Outros estão falando. Né? E estão falando bobagem. Estão falando bobagem. Por isso que eu não acho que você falar sobre esse assunto seja prova de que você é um alarmista. Não acho. Eu não penso dessa maneira. Porque quando você sabe de uma grande crise, de algo que vai acontecer no mundo, algo que está vindo, e você alerta as pessoas sobre isso, você fala para os outros sobre isso, isso não prova que você é alarmista, mas prova o quê? Prova que você é idôneo. Isso é prova de idoneidade, não de ser alarmista. É você querer se preparar para isso, é você querer ajudar as pessoas a se prepararem para isso também. Agora, infelizmente, muitos, quando vêm aqui ao púlpito para falar sobre esse assunto, muitos usam desse assunto para colocar medo nas pessoas. E acabam sim se transformando em alarmistas. Por isso que quando eu preparei esta série, e esta série eu preparei porque foi um pedido de um irmão lá do meu distrito, ele pediu para que eu fizesse uma série sobre esse assunto na igreja dele, e eu tive que tomar um cuidado tremendo. E o cuidado que eu tive que tomar é de dar a ênfase correta para esse assunto. Porque a ênfase sobre uma série de eventos finais não pode ser o pregador vir aqui à frente e dizer assim: igreja, olha, veja as coisas que estão acontecendo no mundo. Não. Essa não deve ser a ênfase deve ser outra. A ênfase deve ser o pregador vir aqui à frente e dizer assim: igreja, olhe e veja quem vem vindo ao mundo. Isso é o mais importante. Porque muitos estão preocupados hoje com as coisas que estão acontecendo no mundo, mas não estão preocupados com quem vem vindo ao mundo, queridos. É o Senhor Jesus que está voltando. Isso porque esses eventos finais todos, eles são apenas ponteiros, indicadores que estão apontando para um evento final maior do que todos eles juntos. Essas coisas que estão tirando o sono de homens e mulheres, que estão roubando a paz das pessoas, apenas estão apontando para o grande evento final, que é a volta de Jesus. Por isso nós temos que dar o foco correto a esse assunto. Agora, enquanto a volta de Jesus não vem, nos dias em que nós estamos vivendo, é muito importante que você e eu compreendamos de maneira correta esse assunto. Nos dias em que estamos vivendo, nós temos que dar uma atenção especial a essas profecias que apontam para a volta de Jesus, para que nós saibamos o que está acontecendo, aonde estamos
no tempo e para que possamos nos preparar para ela. E quem diz isso não sou eu, queridos. Quem diz isso é a senhora White, inspirada por Deus, aqui no livro Parábolas de Jesus, na página 133, ela diz assim: à medida que nos aproximamos do final da história deste mundo, as profecias referentes aos últimos dias exigem nosso estudo especial. Por isso estou aqui hoje. Por isso preparei esta série, por isso o irmão Ricardo me convidou para que eu pudesse vir aqui. Porque essas profecias exigem o nosso estudo especial.